Pastor executivo da rede de igrejas da cidade, Fabiano também é autor dos livros Paternidade Bem Resolvida, Escolha Ser Filho, Votos e Derrote Mamon. Também é casado com a pastora Vivian Ribeiro e pai de Rachel e Giovanna. Apaixonado pelo reino, sua mensagem profética tem levado sua igreja aos caminhos da filiação, blindando seu coração contra qualquer tipo de orfandade em uma cultura de honra intergeracional, profundamente enraizada na paternidade de Deus. Vamos receber com muita honra Pastor Fabiano Ribeiro. Bom demais estar aqui. Põe a mão no ombro do irmão que está ao seu lado aí. Ore por ele. Está forte demais. Abençoa ele aí. Declara que ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Que ele é um catalisador de avivamento. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua presença manifesta aqui, Pai. Como a Raquelzinha disse no início, que o Senhor se manifestaria. A tua presença está uma crescente nesta conferência. Nós estamos incendiados com a tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluia. Meu Deus, o que é isso? Está forte demais. Abra sua Bíblia em Marcos 2, em nome de toda a nossa igreja, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, nos honra muito. E nós celebramos o que você traz do céu. Você não veio só receber, você veio deixar compartilhar a sua unção conosco também. Aleluia. A nossa igreja será ainda melhor depois dessa conferência. Amém? Aleluia. É uma troca. Aleluia. Nós estamos falando do livro Lidere com Isso em Mente, do Craig. Você pode adquirir ali na nossa book, é da nossa editora. Também tem um workbook. Eu, por exemplo, estou estudando com os nossos pastores, os pastores da rede de igrejas da cidade, este material, que é fantástico. E hoje eu vou falar de um dos capítulos que tem tudo a ver com a história dessa igreja também. Aqueles que possuem o isso, eles têm corações focados para fora. Por isso que o pastor Carlito ministrou aqui logo no início da conferência, que nós não terminamos um culto, nós enviamos flechas. Nós não terminamos um culto, nós lançamos flechas. E isso é muito forte na cultura da nossa igreja. Quando ele assumiu em 2000 como pastor líder, nós tivemos uma consultoria, começamos a desenhar um planejamento estratégico e decidimos, ouvindo ao Senhor, qual seria a nossa visão. Ganhar todas as pessoas para Jesus. Essa palavra todas gerou muitas conversas. Depois de muitas conversas e orações, nós decidimos ser uma igreja para alcançar e ganhar todas as pessoas para Jesus. Deixa eu dizer uma coisa. De cada 10 pessoas que saem de outra igreja para a nossa, 10,5 dá problema. Não, vamos dar 20% aí salva. Sabe o que acontece? Você se empolga com uma pessoa que vem de outra igreja e tal. Aí ela apresenta o currículo para você e ela diz, olha, mas eu estou abrindo mão desse currículo aqui. Eu vou fazer todo o processo. Tal.
Quando não vem falando mal da outra igreja, né? Mas tudo bem. Aí você tem os seus processos e tal. Aí muitas delas não são completamente sinceras. Porque não é só trabalhoso adotar, mas também ser adotado. E aí muitas pessoas que vieram dizendo ok para a nova cultura, não se abriram completamente ou não se abrem completamente. E quando você dá exposição, a exposição expõe. Aí essa pessoa, ela revela aquilo que ela nunca deixou. Quantos concordam com essa fala minha aqui? Então, aumente o filtro. A sua especialidade não é cuidar daqueles que vieram de outras igrejas. A sua especialidade é pescar aqueles que não foram alcançados. Uma pessoa nova na fé oxigena todo o ecossistema da igreja. As pessoas falam assim, antigamente, né? Porque agora não tem mais como, né? Mas antes, a porta da igreja da cidade é larga. Não é larga mesmo, para ter um fluxo grande para o envio das pessoas. As pessoas criticavam, dizendo, é muito fácil ser de lá. Não, é larga mesmo, porque essa igreja aqui, esse ambiente aqui, não é o fim. Isso aqui é uma plataforma de envio para Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aí nesse sentido é larga mesmo, para ter fluidez. Lá atrás, nós inventamos um antídoto e a gente exterminou o crente de 3S. Sentado, salvo e satisfeito. Tem um chip aí na sua cadeira, não tem como. Quando você senta nessa cadeira, você sai viciado em ganhar pessoas para Jesus. É forte demais. A nossa igreja, quando o pastor Carlito chegou, eu estou aqui desde Gênesis 4, né? Tenho 49 anos, sempre fui dessa igreja. Nunca fui de outra igreja. Até tem uma fotinho minha pequenininho aí. Põe aí. Olha só. Põe essa foto aí, ó. Olha aí. Com 4 anos de idade, olha eu aí, ó. A nossa igreja na Praça Kennedy. O pessoal fala assim, pastor, você é muito apaixonado pela igreja da cidade. Olha eu aí. Lá atrás de barba, parecendo Beatles, é o Conrado. Né? O Conrado aí, ó. Tem alguns irmãos que estão aqui até hoje. E aí, quando o pastor assumiu a nossa igreja, nós tínhamos 700 pessoas. Hoje nós somos 25 mil membros. Mas, o nosso desafio ainda é grande. Quer ver? Põe os círculos concêntricos aí. Olha só, nós temos 637 mil pessoas em São José. Evangélicos, 153. Olha o nosso desafio. 583 mil. Mas vocês têm 12, 13 mil aqui em São José. Mas são 583 mil. Quando a gente olha isso aí, o que acontece? A gente fica humilde. Sabe isso aqui? Lotado. Nós temos que ter nas 4 celebrações de domingo. Esse é o nosso alvo. Entende? Você tem que perseguir isso, ó. Esse tipo de coisa. E Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. Tem uma foto do Cláudio aí. Claudião. Qual é a foto do Claudião? Claudião. Há 15 anos atrás, eu batizei o Cláudio, que é líder do 30 Semanas. Sabe por que ele não está sorrindo? Esses dias eu perguntei, Cláudio, por que você está sorrindo sem abrir a boca? Ele disse, pastor, você não lembra, não? Eu não tinha dente, quase. Chegou viciado em crack. Ele me disse uma coisa que eu emocionei, nem lembrava. Foi o Senhor que pagou o primeiro tratamento dentário na minha vida. Há 15 anos atrás, sabe o que ele é hoje? Pastor nessa igreja, líder de 30 semanas. Comprometido, corações comprometidos e focados para fora. Vale a pena. Nós aprendemos lá atrás a cultura de pescar com múltiplos anzóis, não é? Que a gente aprendeu com o pastor Rick Warren.
múltiplos anzóis, porque nós definimos ganhar todas as pessoas para Jesus. Então, aprendemos a buscar pessoas através dos esportes, através do evangelismo urbano, através dos grupos nas casas, através de viagens e deslocamentos maiores. E olha algo que eu quero deixar para o seu coração, porque no final nós vamos orar aqui, vai ser uma explosão. Nós vamos orar aqui, mas deixa eu dizer uma coisa. Nessa conferência está sendo derramada uma unção de avivamento que vai transformar realidades. E isso tem a ver com pescaria. Mas você não pode desprezar o lugar onde Deus te instalou. A nossa igreja está abençoando hoje todo o Vale Histórico, que é onde começou a história do Vale do Paraíba. Nós não abrimos mão de Jerusalém e de Judeia. Tem gente que quer fazer missões em outro país e não ama o seu bairro. Tem algo muito errado nisso. No final, nós vamos orar e nós vamos pedir para Deus reprogramar a nossa fala. Porque nós estamos no lugar onde Deus viu que seria necessário a unção que nós carregamos. Gilberto está em Brasília. Olha o desafio. Ele tem a unção de Deus trabalhada em todos esses anos para esse momento. Nós temos que abençoar o lugar onde nós estamos. Uma das coisas que Deus me disse profeticamente: Fabiano, a gente querendo mudar de cidade, mas eu não dei ordem para isso. Você pode maquiar um novo desafio, mas você sabe os desafios que Deus concedeu a você. Quer mudar de fase? Passe nesse teste, o de agora. Mas pastor, eu não aguento mais. Deus vai derramar um novo nível de amor. Então olha o texto em Marcos 2. Poucos dias depois, sendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Diga assim: casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Os 4 tinham o isso, que é um dos 7 pilares para que uma igreja seja extraordinariamente relevante. Os 4 tinham o isso, que o Craig Groeschel trabalha. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, imagina o esforço, carregado por 4 deles, não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. Sim, nós devemos todo o esforço para aqueles que estão iminentemente nascendo de novo. O foco são eles. Baixaram a maca em que Jesus estava deitado. Em que estava deitado, digo, paralítico. Desceram diante de Jesus, vendo a fé que eles tinham. Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam ali sentados alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhes digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Pastor Carlito diz: são 2 coisas que compõem a agenda principal da igreja nesses dias: amar e o sobrenatural. É isso que nós vemos nesse texto aqui. Ele amou
e perdoou. Mas aí completou a sua obra. Olha o que diz o texto. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Vai acontecer um novo nível de rompimento em evangelismo e missões da sua igreja. Que o seu povo, você mesmo, e os que estão aí em volta, dirão: nunca vimos nada igual. As pessoas serão curadas do espírito, da alma e do corpo. O Craig escreve o seguinte: igrejas sem isso são quase sempre cheias de cristãos sinceros que creem na Bíblia. Infelizmente, apenas estão mais preocupados consigo mesmos do que com pessoas que ainda não são cristãs e não creem na Bíblia. Elas amam tanto o conforto de sua redoma cristã que não estão dispostas a seguir Jesus enquanto ele tenta conduzi-los a se tornarem amigos dos pecadores, a fim de que possam buscar e salvar os perdidos. Quem você realmente ama? Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. 1 João 4, 7, 8, 20. Mas quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Se não amamos as pessoas que podemos ver, como amaremos a Deus, a quem não vemos? Então, aqueles 4, independente daquele desafio, daquele contexto, tanto é que Jesus percebe a fé deles e começa a se movimentar em direção àquele homem completamente comprometido. Queridos, é surreal quando a gente começa a amar aqueles que estão longe de Jesus, sem Jesus. Deus proporciona encontros extraordinários e essas pessoas se tornam multiplicadoras de uma forma exponencial. Uma pessoa pode encher uma igreja com o seu testemunho, com a sua mudança. Sabe, eu não falo de Jesus só no púlpito. Às vezes pregando aqui aos domingos, em uma celebração só, 50 pessoas vêm à frente. Mas isso é trabalho de muitas pessoas. Mas eu preciso ter o meu estilo de vida de evangelismo, dentro de uma cultura sobrenatural e profética. Contei aqui à tarde que a minha filha caiu, bateu a cabeça, ficou no processo todo umas 4, 5 horas no hospital. Quando ela entra para ser atendida, tem uma senhora também que tinha batido a cabeça. E o Espírito Santo pede para perguntar para ela: olha, o que exatamente aconteceu? O Espírito Santo diz: inicia uma conversa. E aí quando a minha filha disse: olha, o que aconteceu exatamente com você? Essa mulher disse, minha filha cheia de dor, essa mulher disse: eu bati a cabeça, mas o que está doendo mesmo é o meu coração. Minha filha para o que está fazendo e diz: posso orar por você? E minha filha está gravando só com a imagem nela, focada a câmera nela, minha filha. E aí a gente escuta o áudio. E a minha filha ora. E na legenda, minha filha é uma adolescente normal. Na legenda minha filha coloca assim, mais ou menos: numa cultura sobrenatural, até na dor a gente profetiza. Você imagina só um exército de crentes que chapam no domingo, mas acordam incendiados na segunda-feira. O teste do domingo é segunda-feira, mas eu quero dizer para você, você vai ter um exército de sobrenaturais que vão desafiar a segunda-feira e verão a segunda-feira como um bom dia para a pescaria.
Pastor Carlito diz que o avivamento não é quando o fogo cai, é quando ele se espalha. Eu sou da turma dos mutantes aqui da igreja, os profetas. Aqui, se os profetas ficarem muito tempo no secreto, o apostólico bate na porta. Ei, pessoal, vamos trabalhar? Eu amo andar do lado do pastor Carlito, porque se não fosse ele, pensa num homem que seria assim, esquisito demais. Por isso que todo profeta precisa ter um pai apóstolo. Amém. Pelo menos saiu aqui, verdade. Porque o apostólico, ele impulsiona o profético. Ele não retrai o profético. Ele faz com que o profético tenha foco e direção. Aleluia. 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 20, ele escreve o seguinte: você está perto de pessoas que estão longe de Deus? Se não está próximo de pessoas que estão longe de Deus, você não está tão perto de Deus quanto imagina. Eu ouvi agora o suspiro até do último da galeria lá. Porque o coração de Deus está sempre com pessoas que estão longe dele. O Ian acabou de voltar do encontro com o John Maxwell, presencial. Sabe o que o Ian me contou? Eu fiquei chocado. Ele disse que o John disse o seguinte: ele foi no velório do amigo dele, amigo íntimo de anos. E ali chorando pelo amigo, Deus falou assim: só tem uma coisa, John, você não falou de Jesus para ele. E o John fez um voto com o Senhor. Pessoalmente, ele vai evangelizar até o fim dos seus dias 200 pessoas por ano. E estava cheio de líderes lá estratégicos. Ele disse: eu quero orar por vocês para esse compartilhamento de unção. A galera, ele vai orar no coletivo. Não, ele orou um por um, compartilhando a unção de evangelista. John Maxwell, esses dias aqui em São Paulo. Quem recebe? Eu recebo. Eu recebo. Gente, vida cristã chata e monótona é uma vida cristã que não olha para fora. A galera de dentro vai te consumir. Traz peixe fresco para dentro do aquário. Até no discipulado cristão, se não tiver o repartir, não há crescimento. Temos que educadamente empurrar as pessoas para fora. Como que a gente muda o foco para fora? O Craig coloca 3 coisas. Temos que acessar pessoas que não conhecem Cristo. Gente, essa é a história da nossa igreja. Quando nós estávamos ali na José Longo, antes de virmos para cá, chegou uma hora que a coisa enlouqueceu. A gente falava de Jesus até para o poste. 600, 1.500, 5.000, 8.000, o resto é história. Teve um domingo que a gente buscou 100 conversões, o domingo 100. E a gente chegou a 90 e poucas decisões naquele domingo. Não vem falar da nossa igreja não. A nossa igreja é comprometida com os de fora. E Deus tem honrado isso. Tudo que nós fazemos. Culto de domingo. Você vai chegar aqui, nossa, mas eles não são uma comunidade profética? Sim, mas a gente tem noção. E o culto é para Deus e é para abençoar os nossos amigos. Mas quando que acontece chapação? Pode ficar daqui a pouco na vigília. Tem um andar de cima. É uma igreja com vasto cardápio. Mas a gente entende que a celebração pública no domingo é especialmente formatada para tocar o coração daqueles
que não conhecem Jesus como Senhor e Salvador, e tem sido, graças a Deus, um sucesso até aqui. Porque Deus se compromete com aqueles que ainda não se comprometeram com Ele. Não vai faltar nada, desde que o nosso coração esteja voltado para aqueles que ainda não se conectaram a Jesus. Até porque fica uma dica. As pessoas falam: Fabiano, você escreveu Derrote Mamon. Qual é a dica para aumentar a arrecadação da igreja? Quer uma dica? O dinheiro também está na boca do peixe. Segundo, uma explicação clara da história do Evangelho. As pessoas precisam entender como nós pregamos. Temos que acessar as pessoas e temos que ser claros. E terceiro, ele coloca uma fé genuína. Nós vamos pescar sabendo que voltaremos com peixes diversificados, aplicando fé. Quais são os seus desafios e metas espirituais do alcance de pessoas neste ano? Do batismo de pessoas para este ano? Da frequência de pessoas que não têm Jesus nos grupos nesse ano? Da frequência e decisão por Jesus de pessoas nas celebrações nesse ano? Eu aprendi que Deus ainda responde orações, mas Ele capricha em orações específicas. É assim que nós chegamos até aqui. Rick Villadas, do livro A Vida Profundamente Formada. Quem já leu o livro Enraizado? É o best-seller da nossa editora. Deixa eu dizer uma coisa. Esse livro, A Vida Profundamente Formada, é a visão atualizada, amplificada, potencializada do livro Enraizado. É extraordinário. E um dos pilares para enraizar-se profundamente é o compromisso com os de fora. Por exemplo, ele coloca o seguinte, Rick: chega uma hora em que o silêncio é traição. A voz é dos estopins mais poderosos para a justiça. Quer seja levantado utilizando-se de arte visual, poesia, pregação, blogs, tweets, organização comunitária, ação social, protestos, marchas ou alguma outra forma de resistência. A justiça profética exige a nossa voz. Temos que levar a contrapartida. As pessoas já sabem o que nós somos contra. Nós devemos levar o que nós somos a favor. Temos que mostrar o contraponto, o fluxo do céu, o amor de Jesus, a sua obra. E aí, falando de uma vida integral, rendida, ele diz o seguinte: trabalho, citando Martin Luther King: a vida precisa ser integral, que envolve também ser luz e sal. Aí ele cita, e ele diz assim: se for um varredor de ruas, varra as ruas como Michelangelo pintou quadros, como Shakespeare escreveu poesia, como Beethoven compôs música. Varra as ruas tão bem que todo o exército do céu e da terra terá de parar para dizer: aqui viveu um grande varredor de ruas que executava bem o seu trabalho. Não existe essa questão de departamentos da vida. Ser uma pessoa só. Aonde você for um campo missionário, sua igreja precisa ter essa cultura. E aí, para terminar, o Craig coloca: fator isso. Quando amamos profundamente, o amor nos leva a fazer coisas que não faríamos de outra maneira. Para ter o isso, que é um fator que toda igreja frutífera tem, o isso, precisamos nos preocupar com os que estão longe de Deus. Muitas pessoas não se preocupam. Precisamos reconhecer que nossos amigos precisam desesperadamente de Jesus. Quando nossas igrejas olham para dentro ao invés
de para fora, estamos basicamente dizendo aos não crentes: vocês podem mesmo ir para o inferno. Evangelismo é um evento de equipe, e cada um de nós tem um papel a cumprir. Tenha cuidado para não se culpar se alguém rejeitar Cristo. Se o fizer, você pode ser tentado a levar o crédito quando alguém o aceitar. O amor supera qualquer obstáculo. Precisamos estar dispostos a fazer o que for preciso para alcançar pessoas que estão longe de Deus. É necessário ter fé para compartilhar abertamente a história do Evangelho e esperar que as pessoas correspondam. Vamos ficar em pé?